Bom, vamos ver agora a agenda do presidente Lula. Ele tem encontro marcado aí com representantes de centrais sindicais e com ministros para discutir a política de reajuste do salário mínimo. Quem está com a gente é a repórter Luciana Verdolim. Lu, qual é a polêmica envolvendo esse ajuste? Olha, Cláudio, o grande problema é que a área econômica deu um sinal de alerta logo no início do governo de que no final do ano passado foram concedidas muitas aposentadorias que estavam inclusive represadas junto à Previdência Social. E por conta disso, a justificativa do novo governo é de que o impacto do reajuste do salário mínimo prometido para R$ 1.320 estaria aí fora das possibilidades de pagamento aqui do Tesouro Nacional. Por isso, essa expectativa é de que seja anunciado um reajuste, mas não se sabe se vai chegar aos 1.320, aprovados inclusive pelo Congresso Nacional. Hoje o salário mínimo está em R$ 1.302. O presidente Lula já se reuniu com Luiz Marinho, o ministro do Trabalho, tem encontro com a CUT agora à tarde, amanhã cedo, às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, com todas as centrais sindicais que estão cobrando do governo federal uma nova política de valorização do salário mínimo. Amanhã, a expectativa é de que seja anunciada a criação de uma mesa nacional para debater o valor do salário mínimo, a regulação do trabalho em aplicativos e o fortalecimento da negociação coletiva. Os temas estão sendo, inclusive, lembrados pelos sindicalistas, são promessas de campanha da administração petista. Por isso, a expectativa é de que se avance. Estuda-se também a criação de 3 grupos, um formado por sindicalistas, um formado por empresários e do governo de uma forma geral, para discutir, para tentar chegar a um consenso com relação a regras trabalhistas que foram recentemente alteradas pelo Congresso Nacional e também essa questão do mínimo. Vale lembrar que o Orçamento Geral da União, que foi aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado, ainda não foi sancionado. E a data final é o próximo dia 20 agora de janeiro. Até lá é preciso definir como é que vai ficar essa questão do mínimo, qual valor será no país, que é levado em consideração, né, Cláudia? Para pagamento de benefício social, o BPC, o benefício de prestação continuada, aposentadorias e todos os benefícios que são concedidos pela administração federal. A gente estava falando mais cedo que é muito pouco para quem recebe, é muito para quem paga, por isso essa queda de braço que a gente está vendo, e as contas estão sendo feitas pela equipe econômica nesse momento. É isso aí. Obrigada, Lu, pelas suas informações até aqui. Até mais tarde. Bom, vamos voltar com a Beatriz Finocchio. Bia, a gente viu a informação da Lu, o valor do salário mínimo para passar para 1.320 tem esses R$18, né? Que quando a gente pensa para uma pessoa é pouco, mas quando coloca no montante e tudo que isso vai gerar também, né? Em relação aos aposentados e todo o impacto aí escalonado, pode ser um valor bastante grande, né? Com certeza. O salário mínimo ele é a base de cálculo de muitas contas do governo, inclusive, que ele precisa pagar. E aí eu fico me perguntando aonde que está aquelas promessas de campanha, onde que estão aquelas promessas de campanha onde o salário mínimo seria reajustado a níveis exorbitantes e que você não consegue, que nós já sabíamos que era impossível ser cumprido sem garantindo, por exemplo, a tão sonhada responsabilidade fiscal e desafiadora também. E eu gostaria muito de entender qual vai ser a estratégia política do Lula, um sindicalista nato, com os sindicatos, mas, claro, com os empresários, para conseguir adequar a necessidade que nós temos urgente de uma responsabilidade fiscal, de um equilíbrio de conta pública, e com esses sindicalistas e eleitores que tanto, infelizmente, acreditaram em promessas do presidente. Pergunta do Serrão agora. Como é que você está vendo esse milagre que Lula terá que fazer aí com os sindicatos, com as centrais sindicais, já que eles insistem em querer criar taxações, eles querem recuperar o ganho perdido com o imposto sindical de alguma forma. Como é que os empresários, como é que Lula vai ter que negociar com os sindicatos para essa volta ou não do imposto sindical ou de algo parecido que traga receita para que os sindicatos voltem a existir da maneira como operavam antigamente? Pois é, a força dos sindicatos com a possível volta da contribuição sindical é algo que vai efetivamente gerar
informalidade. Isso porque nós sabemos que quem movimenta a economia e quem gera emprego não é o Estado, é o empresário. E, portanto, nós sabemos que se o empresário precisa da força de trabalho, e claro, todos nós precisamos de emprego, a gente vai necessariamente cair numa informalidade, e que é justamente a intenção que teve a reforma trabalhista. Trazer para dentro da discussão as pessoas que não precisam necessariamente estar sob as regras da CLT ou tentar uma flexibilização. O que a gente vê hoje desse movimento, inclusive com os sindicatos, e se uma possível volta de uma contribuição sindical, é um regresso.